uma luta permanente a partir do momento que o ser humano resolve abraçar a vida nobre. Os guerreiros habituais, o egoísmo, o orgulho, a violência, a ambição tentam superar os novos combatentes, o amor. Ao próximo, a humildade, a pacificação, a renúncia. O indivíduo sente-se dividido e angustiado, mas é nessa hora que brilha a luz da inspiração superior que aclara a alma, estimula a insistir nos propósitos elevados. Investe na batalha da vida e os seus esforços nobres serão recompensados. Nós somos o canal 48.hf, um canal televisivo aberto, digital e gratuito, e somos a única emissora autorizada a funcionar como geradora a partir de Indaiatuba pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos presentes também em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. O nosso endereço, TV Sol. Basta digitar no seu tablet, no seu computador, no seu celular, TV Sol, e verá a nossa programação a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, de qualquer lugar do mundo. Não dá para ver o nosso jornal, as nossas entrevistas no horário convencional? Poderá vê-los após a novela, após o Jornal Nacional, mais tarde, e saberá o que rola por Indaiatuba e pela região de importante, de interessante, os eventos de fim de semana e o que está por acontecer. A bancada do Papo Sol, especialmente, se apresenta todos os dias também no canal da operadora Claro, uma operadora, evidentemente, um canal pago, que é um canal a cabo da cidade. E nesta oportunidade nós recebemos uma dupla do barulho aqui, que é a Sofia Matias e a Michele Nazi, que fizeram uma parceria, uma escritora e uma fotógrafa, para fazer um trabalho bacana que elas vão explicitar aos nossos telespectadores. Antes disso, eu dou as boas-vindas à nossa Sofia. Sofia, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e eu fico bastante estimulada com as suas palavras, com as suas primeiras palavras, porque foi através de uma inspiração mesmo que surgiu a nossa parceria, a minha e a da Michele. Ambas com suas histórias independentes, ela como fotógrafa e restauradora de fotos, eu como escritora, e que a gente resolveu se unir, mas eu acho que não tenho certeza que teve uma mãozinha lá de cima que juntou as nossas forças para criar esse projeto do Fotolivro Memórias, que é um projeto que a gente faz livros para famílias e empresas, contando a história de cada um. Pode ser tanto a história pessoal quanto empresarial. Então... Legal. O Michele, cadê a viola? Achei que vocês eram uma dupla que ia tocar algumas modas para nós, mas pelo jeito que a Sofia falou, não é bem isso, né? É quase. Seja bem-vinda. Está treinando. Seja Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer. Que legal. A nossa Sofia já sinalizou mais ou menos o que é o projeto que elas estão aí engajadas nessa dupla. Uma escritora e outra fotógrafa, eu vou explicar exatamente por quê. Mas vamos saber rapidamente quem é essa tal de Sofia. Sofia, lá, meninota, jovem, o que você fez na vida? O que você estudou? Então, eu primeiro estudava numa escola de freiras e que não era integral, era meio período, e quando eu chegava em casa eu brincava com as minhas bonecas. Mas sempre que eu terminava, quando eu já sabia escrever, eu tinha uma cadernetinha e eu escrevia as histórias que eu fazia com as bonecas. Porque eu não brincava de mamãe e filhinho, eu brincava de novelas, histórias. Eu criava histórias, eu criava ambientes e eu passava aquilo para o papel. Então, a coisa foi andando e eu continuei escrevendo, até que na minha adolescência, um dia, meu pai achou uns poemas meus guardados e disse para mim, você tem que publicar isso, tá? Muito legal. É? Papai fazia o quê? Ele era corretor de imóveis, ele tinha uma empresa de corretagem. Sim.
Mas ele gostava muito de ler, então ele se Sim. impressionou. Então ele se interessou pelos seus poemas. Sim, e aí ele disse, me dá isso aqui que eu vou mandar para um amigo meu. E você frequentou um colégio de freiras, mas nunca pensou em ser religiosa? Não, era a Não. última coisa que eu queria. Não, muito obrigada. Nada disso. Não tinha nada a ver com isso. Não, nada a ver com isso. E aí ele pegou ele falou, vou dar para um amigo ler, e mandou para um amigo. Quando eu descobri quem era o amigo, eu entrei em pânico, porque era o irmão do Jorge Amado, o James Amado, que leu meus poemas. Depois de um ano, ele disse, eu não consigo ler, deixei metade e tal, mandei para o meu irmão. E o irmão era nada mais, nada menos do que o Jorge Amado. Esse tal de Jorge Amado. Era o tal do Jorge Amado, que depois de um ano, que eu achei que, imagina, ele não ia ler nada meu, um dia tocou o telefone na minha casa e a pessoa que trabalhava lá disse, seu Jorge quer falar com você. Eu falei, de novo, porque meu pai chamava-se Jorge. Ah, né? Aí eu falei, fala, pai, o que você quer? De novo? Ele falou, não é pai, é painho. Painho, E era o painho. o Jorge Amado. E aí a coisa deslanchou, ele fez o prefácio do meu livro, do meu primeiro livro, aí eu ganhei um prêmio de revelação em literatura pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, e aí eu não parei mais. Aliás, parei. Quando eu casei, eu parei. E depois eu voltei a escrever e agora lancei meu primeiro romance em São Paulo. Então você arrumou um marido para atrapalhar e depois arrumou outro para atrapalhar também? Os dois atrapalharam um pouco, mas Agora hoje não atrapalham mais. Hoje, são meus, hoje ele é meu amigo, grande amigo. Então, isso pronto. é bom. Mas você estava me falando também que você participou, teve uma interface com o poeta Paulo Bonfim. Sim, foi o meu segundo livro de poemas, foi prefaciado pelo Paulo Bonfim. Você é chique, hein? Jorge Amado e Paulo Bonfim, mas pode uma coisa dessa? Como eu disse, chique, mas não metida. Não metida. Chique, mas simples. Isso. Vamos especular um pouco essa Michele Nasce. Ô, Michele, como é que você começou com esse negócio de fotografia aí? Eu comecei... Desde quando? Desde sempre? Desde sempre. Sempre gostei de fotografia, desde menina. Eu já fazia... Minha irmã fazia cursos de fotografia e ela é bem mais velha que eu, e eu ia na barra da saia dela também, ia junto com ela. Mas aí teve quando eu ia fazer 17 anos, ainda não tinha feito 17, teve um concurso da Folha de São Paulo de fotografia, e eu resolvi participar. Participei. Falei, imagina que eu vou ganhar. Eu fazer qualquer coisa Vou lá aqui. de alegre. Imagina. E eu pedi até ajuda para um amigo nosso que era um fotógrafo. E acabou que o meu trabalho foi escolhido. E aí o Boris Casoy, na época, que era o diretor do setor de fotografia, um tal de Boris Casoy. Eu já ouvi falar também desse cara. Ele teve que me engolir lá no setor de fotografia. E aí eu estagiei ali um pouquinho. O Boris foi o editor da Folha de São Paulo, muitos anos. Foi diretor do setor de fotografias também, lá na minha época ele era... E ele não tentou levar você para a Folha? Então, eu fiquei na Folha, e quando eu fiz 18 anos, eu fiquei um pouco... Eu não fiquei muito. Você ficou pouco tempo na Folha? Fiquei pouco tempo. Eu não era, assim, um estilo de jornalismo, fotojornalismo não é, assim, um estilo que eu gosto muito. Então... E você teve a oportunidade também, Michele, de fazer curso na Europa? Eu estudei aqui na escola francesa e eu morei na Europa, eu morei na Suíça com a minha família durante alguns anos. E lá eu fiz fotografia. Fiz lá e me aperfeiçoei lá nos Estados Unidos. Você acabou partindo para essa questão da restauração de imagens antigas? Porque quando eu voltei para o Brasil, a fotografia aqui é uma coisa bem precária, vamos dizer, né? Sim, principalmente difícil, o né? tipo porque de antigamente estilo era que eu uma coisa gosto. cara, né? Ninguém se metia a encomendar uma fotografia que custava muito caro, né? Pois é. E o estilo de fotografia que eu gosto aqui no Brasil não tem... Eu gosto de fotografia de natureza. Aqui é difícil, né? São Paulo, assim, é tipo fotografia de cartão postal. Aqui é muito difícil. Então, eu não via campo para trabalhar e tinha que viajar. E eu era muito jovem, meu pai não deixava. Então, eu
acabei deixando de lado a fotografia, mas logo depois a tecnologia começou a, né, chegar. Nisso. E aí, como eu sempre fui uma apaixonada pela fotografia, em vez de ficar na frente das câmeras, eu fui para trás. Em vez de ficar, aliás, atrás da câmera, eu fui para trás do computador. E aí comecei a trabalhar com as imagens no computador. E comecei a fazer esses cursos. Nós nos conhecemos faz um tempo já, né? Já faz um tempo. De amigas, de alguns anos, sim. já de amizades. De amigas por quê? Do bairro, do clube? De amigas, Não, de amiga em comum, né? De amigas em comum. Ah, de amigas em comum, É. que as aproximaram. Sim. E agora vocês estão com um projeto bacana aí, que a Sofia deu uma pincelada, e que nós vamos fazer um pequeno intervalo e partir para o segundo tempo para falar só desse projeto de hoje. Tá. Feitas as apresentações da Sofia Matias, todas apadrinhadas por gente chique, que eu estou até meio assustado aqui, Boris Casoy, Paulo Bonfim, Jorge Amado, etc. Mas vamos continuar nossa prosa no segundo tempo, já com a Sofia e com a Michele, para fazer desse projeto maravilhoso que elas me sinalizaram há pouco. Até já. Você está assistindo o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. A Plot Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plot Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Voltamos com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Com a palavra, a dona Sofia. Sofia, Sim. o que vocês estão tramando aí? Já faz um tempinho que a gente está tramando, e agora não só tramando, como executando. Executando a trama. Executando a trama. Então, nós pensamos em unir nossos conhecimentos, as nossas forças, e criar esse projeto, porque as pessoas falavam, eu quero escrever um livro, mas eu não sei como. Eu quero colocar imagens, mas aí fica, como é que eu faço? É um álbum? Não, o nosso projeto não é um álbum de fotos com legenda. O nosso projeto é um livro escrito por mim e as fotos são tratadas pela Michele. Então, se você quer fazer um livro, você vai dizer, eu quero um livro de umas 100 páginas, eu tenho muita história para contar.
Então, mas eu quero 20 fotos. Dá para colocar? Dá. Depende, isso depende de cada pessoa. Tem pessoas que querem colocar da empresa, outros querem deixar só para a família, não querem vender, outros querem deixar em livrarias, ir para uma editora, colocar para venda. Várias pessoas querem comercializar o livro, mas a maioria é para deixar para a família. Muita gente para deixar registrada você passagem por esse mundo aqui, né? Isso, exato. Para próximas, futuras gerações, Para né? futuras gerações. E deve ter muita gente que gostaria de fazer isso. Né? Tem muita gente que tem procurado, nos tem procurado. E assim, nessa região toda aqui, de Indaiatuba, Itu, a gente tem tido um público grande até. Então, isso seria para uma pessoa física, sim, seria para uma família, sim, contar a história da família, ou seria empresa. Para contar a história de um negócio, isso, ou de uma empresa, ou de um projeto, ou de uma fazenda bacana isso, e tal. Tudo, não tem limite, né? Não tem limite. É aberto, e né? Aí, é um leque. O dimensionamento disso fica mais à vontade do cliente, quer dizer, sim, eu quero uma coisa mais sintética, sem muita... Não quero uma coisa de 500 páginas. Não. De repente tem um outro que fala, não, eu quero um negócio maior, mais robusto. Isso, e tal. Isso é individual. Vocês amarram o burro onde o burro vai ficar amarrado onde o dono quiser, exatamente. É assim. É assim. E às vezes tem um cliente também que ele une a parte não só da família, como ele também tem um pouco da parte empresarial também. Ele quer colocar, às vezes é uma empresa de família, então ele coloca as duas coisas, assim. E quer fazer, em cima disso, talvez um marketing do seu negócio. Ou deixar um marketing, um legado para a família. Eu costumo dizer, até, que eu gosto muito das pessoas que criam um negócio e põem o seu próprio nome. Porque é uma coisa que a pessoa vai de peito aberto, quer dizer, sim. não é? Não põe nenhum nome fantasia, não, põe o próprio nome. Sim. É bacana isso, né? E muita gente, às vezes, por vezes, querem contar as histórias do seu negócio e não querem aparecer. E não querem nem aparecer muito, mas querem que aquele negócio seja visto como um negócio confiável. Não, acho que tem que assinar, sim. E outra coisa que eu estava me lembrando agora, que aconteceu com a gente, é relacionada a pesquisas históricas. Então, outro dia, uma biblioteca me chamou se eu fazia pesquisa sobre um determinado personagem, que eu ainda não posso abrir porque está em estudo e tal, personagem da história do Brasil, e se eu faria esse tipo de pesquisa e faria um livro sobre essa personagem. Então, eu estou atrás dos parentes dessa pessoa, que estão vivos ainda, taraneto, e, enfim, é muito interessante também, porque aí envolve pesquisa em bibliotecas, essas histórias, principalmente as histórias pessoais, nos remetem àquela função do chamado ghostwriter. Sim. Explique para o nosso telespectador o que é ser um ghostwriter. O ghostwriter é o escritor fantasma, né? Então, o escritor fantasma. Ou seja, ele não aparece. Ele não aparece. Por exemplo, você me contrata para fazer... Ghost em inglês, fantasma. Isso. Você me contrata... Writer, escritor. Você me contrata para fazer um livro, mas você... É o seu nome que vai ser o autor do livro. Sim. Eu não apareço, como o ghost não aparece. O ghost não aparece, é fantasma. É o fantasma. Então, o autor é quem tem a ideia de lançar o livro, de criar o livro. Então, ele vai ser o autor do livro. Então, o nome dele vai estar como autor. Como tem milhares de livros por aí de famosos e tal, que não são escritos pelas pessoas, são escritos por ghosts, né? Por que o ghost? Porque às vezes você tem uma história linda para contar, mas você não tem aquela facilidade da escrita. Então você contrata o ghost que consegue transmitir o que você quer falar. Como funciona isso? Funciona de várias maneiras. Tem gente que quer que sejam feitas entrevistas presenciais, então a gente vai, grava. Tem outros que falam, não precisa, pode deixar que eu mando áudio, que agora é tudo por WhatsApp, tá. Então, aí outros não, querem o olho no olho. Então falam, não, eu quero que você venha aqui. Eu quero que você grave, mas eu quero falar olhando para você. Então, existem várias maneiras, mas a gente capta essas informações, a Mi capta as imagens e ele fala para ela também, olha, eu não quero essas aqui, mas eu quero todas essas. Aí a gente tenta orientar também que 80 fotos não dá para pôr num livro. Então a gente seleciona um jeitinho, vai... E como é que é ser a fantasma da fotografia? O fantasma da fotografia. A gosto fotográfico. Michele? Então, às vezes o cliente tem... A maioria tem o cliente... como são normalmente fotos antigas, né? Elas estão no papel, né?
Então tem que fazer papel, estão deterioradas, você Exatamente. restaura isso. Tem que digitalizar primeiro Sim. e depois fazer o restauro, né? O tratamento das imagens. Perfeito. Quando eles já têm as imagens já digitalizadas, aí às vezes é só uma cor, um brilho. Mesmo assim, tem que fazer a moldura para pôr legenda e a gente até faz toda a diagramação, Porque insere as imagens. todo mundo que vai contar histórias de antanho precisa buscar fotos Sim. antigas. Então, Exato. fotos antigas não têm a tecnologia nenhuma e são precárias. Estão deterioradas, estão A estragadas, maioria, né? pouquíssimas pessoas já digitalizaram, restauraram essas imagens. A maioria é não- difícil. Não tem as fotos tratadas. Às Nenhuma. vezes, já no final, assim, as fotos são mais novas, são mais recentes, então já tem a digitalização, ok, mas já são de, né? Mas normalmente são mais antigas mesmo, E tem que fazer todo esse trabalho. Essa parceria redundou numa empresa que faz. Vocês têm uma empresinha que presta serviço? Ou ainda são duas profissionais liberais, vamos dizer? Sim, assim, uma empresa física nós ainda não temos, estamos pensando na... Vocês não têm uma instalação física, Não, mas a gente tá vocês já têm pensando- uma é, empresa estamos ou não pensando. tem empresa? Então, a gente, por enquanto, não sentiu essa necessidade Sim. de ter uma empresa, mas a gente, nossa ideia, né? Montar até uma empresa e talvez até ter mais gente, porque daqui a pouco você Não, tem... daqui a pouco tem muitos livros, exatamente, é o que está acontecendo, e só eu que escrevo, só ela que mexe nas fotos. não vai dar Sim, certo, sim. vocês vão ter que ter uma equipe aí, né? Deus permita que isso aconteça e que cresça muito. É a nossa ideia, porque a gente está tendo bastante procura. Eu imagino que esse mercado é um mercado promissor, Sim. não é? Se Deus Com quiser, certeza. nós vamos ter Coisa madeira aqui 3 vezes, né? Interessantíssima, né? Mas a gente não comentou com ele que quando Eu o ia texto falar isso. está pronto, né? Você ia falar? Quando Fala, o texto está isso. terminado, quando as imagens estão prontas, a gente faz o trabalho todo da inserção encaixe, das né? imagens, Exato. do encaixe no conteúdo do texto de acordo com o que o cliente pede. Então faz precisa. toda a Eu diagramação vi aqui, e até entrega que a vocês prova para trouxeram um ele. folheto aqui, Sim. não é? Que diz: eternize momentos para empresas, para negócios e para famílias. Não é? Para deixar para a posteridade aquilo que fizeram de bom, aquilo que acharam Sim. que fizeram de legal para a sociedade. Sim, enfim, sim. Que colaboraram com esse mundo, esse Ele- mundão nosso, né? Infelizmente, hoje, os telefones celulares e tal, pouca gente se importa de guardar De uma bus- fotografia, imprimir uma fotografia também tem isso. de família, alguma coisa assim. Aí se perde nas nuvens, perde o telefone, e perdi Principalmente tudo. os homens, a não ser as vovós e as mamães que guardam os filhotes, guardam tudo, né? É o que me chamou a quando atenção. elas não perdem o telefone, Sim. a nuvem não estava nas nuvens, não fez o backup, essas coisas. Então, é importante, né? Porque é uma vida, né? Sim. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo, que vão saber da entrevista de vocês, podem entrar em contato? Vocês têm algum Pelo endereço Instagram. eletrônico? Nós Pelo temos Instagram. o Instagram, temos o nosso site do Fotolivro Então, Memórias. fale o site, porque a Júlia depois vai Sim. editar e vai colocar no rodapé da entrevista. Sim, Qual é o site? www.fotolivromemórias, tudo junto. Fotolivro Memória. Memórias, com S no fim. Memórias. Fotolivro ponto com ponto Memórias. .br. Isso. E nós temos o Instagram, né? A mesma coisa, A mesma arroba coisa. Fotolivro É, Memórias. Fotolivro Memórias. Eu tenho o meu separado, ela tem o dela. Mas, assim, as informações, acho que no site e no Instagram do Fotolivros, tem a parte de contato, né? Tem os nossos celulares Você também. trouxe alguma publicação aí que você queria mostrar, Michele? Essa é uma entrevista que fizeram com a gente da revista regional, né? Que é da região, toda lá de Itu e da região, e que saiu na revista uma entrevista nossa, explicando todo o projeto. Projeto Livro de Memórias faz registro literário e fotográfico de famílias e empresas. Isso. E que aparece a dupla famosa aí. Dupla dinâmica. Sem viola e Sem viola. só com a cabeça e com o computador. Exatamente. É E isso o aí. que- e o que a gente esqueceu de falar é que, assim... E eu vejo que você traz outros 2 livros aí. esses Quem foram são os- esses livros? Esse aqui é mais legal. Esse foi o primeiro livro que nós fizemos, né? Já em dupla.
Já em dupla, já do fotolivro. Como é que chama? Chama Proteção do Animal, Proteção Animal. que foi para uma pessoa que é protetora de animal há mais de 40 anos, vai fazer, acho que até, sei lá, 50 anos de proteção de animal. 40, e 42. anos. Pode falar o nome, não tem problema, não. É Luiz Scaleia o nome dele. É. Luiz Scaleia, ele é bastante conhecido em São Paulo. Perfeito. Muito e aí conhecido. Ele queria contar a história Pioneiro dele. na proteção animal e ele E queria... o que ele destacou nesse negócio da proteção animal? Você tinha me falado qualquer coisa que ele... Foi a lei que ele foi um dos primeiros a... Ele foi um dos... eu acho que foi um dos primeiros... o primeiro boletim de ocorrência feito... de maus tratos foi feito numa delegacia. Foi ele quem fez, ele tem algumas aprovações. Finalmente virou gente, porque antigamente o animal era meio desprezado, né? Sim. Tanto que a gente falava... tinha as carrocinhas, né? Eles recolhiam os animais de rua. Carrocinha, e até tinha um jargão que a gente falava assim, olha, deixa um abraço aí para as crianças e um chute nos cachorros, né? Lembra disso? E hoje não, hoje vai preso quem maltratar o cachorro. Né? Sim. Tem aqui alguns decretos, o decreto de 1934, que eu acho que é de Getúlio Vargas, eu falei, então, já começava essa a movimentação essa questão do de respeito aos animais. Enfim, resumimos aqui 40 anos e vamos, se Deus quiser, começar a segunda edição. A segunda, ele quer fazer que já temos muito trabalho aqui dele pela frente também, já. Isso. Teve muita coisa, muita novidade, né? Sim. Perfeito. Então, aqueles que se interessarem, elas já declinaram aqui os seus endereços, poderão pensar em contar a história das suas famílias, a história dos seus negócios, da sua empresa, para deixar para a posteridade. Então, eu vou deixar esse final para que vocês duas, começando pela Michele, deixem uma mensagem final para os nossos telespectadores do seu negócio. Começa pela Sofia. Sofia, fala, Sofia. Então, a mensagem é que, para mim, é muito importante contar histórias. Sempre foi, continua sendo, e outro dia o que me chamou a atenção foi uma pergunta da minha filha, e que disse assim, mãe, quem foi meu bisavô? Eu não sei o nome dele, sabe? Então, aí eu me toquei do quão importante é você trazer essa história familiar para que as pessoas, para que os filhos, os netos conheçam, né? A minha netinha também. Porque sempre há um momento que a gente quer saber lá de trás de onde viemos, né? Então, de onde viemos? Tá, então... Por exemplo, quem veio da Itália quer saber a origem da família, como é que é e tal. Então, o sonho dela agora, e isso é assim, para mim é a resposta a essa pergunta que você fez, mãe, vamos fazer um livro da nossa família? Eu queria contar para os meus filhos quem foram meus bisavós, tataravós, da onde vieram. Então, é assim... Até onde a memória alcança. Exato. Uma fotografia é mais difícil, né? No caso da minha tem uma história linda também. No meu caso, eu tenho um filho que hoje ele tem 15 anos, né? Mas quando ele tinha 4 anos, o meu pai já era falecido quando ele nasceu. Então, ele conheceu o avô através das histórias que eu contava e das fotografias que ele via. Ele vê até hoje muitas fotografias em casa, muitas, centenas, com meus irmãos pequenos, nós todos, então. E um dia eu cheguei em casa e meu filho ele tinha 4 anos, ele estava trancado no armário do meu quarto. E eu abri a porta assim, falei assim, mas o que você está fazendo aí dentro? Ele falou assim para mim, mamãe, eu fiz uma máquina do tempo. Eu falei, não, puxa, que legal, mas essa máquina do tempo vai te levar aonde? Ele falou assim, eu fui lá longe, lá no céu, dar um beijo no meu avô, que eu estava com uma saudade dele. E ele não conhecia o avô, ele não conheceu o avô. Então, pelas histórias e pelas imagens, ele se apaixonou pelo avô. E até hoje ele é apaixonado pelo avô que ele nunca viu. Nunca viu. Acho que está respondido, então, né? É emocionante, eu fico até arrepiado. Assim, Você já pensaram em escrever um roteiro para algum filme, alguma novela? Eu já. Já? Já. Eu sou... Você fala que não é metida, mas... tá vendo? Eu ia falar, tá vendo? Pronto, eu sou ousada, digamos assim. Ousada. Eu sou. Ousada e um tanto abusada, né? Ousada e abusada, mas assim, já pensei, inclusive tem uma pessoa para quem eu fiz o livro, de Santos, mas isso eu fiz primeiro sozinha, antes da nossa parceria, que sempre me fala, nossa, esse livro nosso
dava uma novela, né? Eu falei, dava uma novela de televisão. E ele está atrás disso para ver se consegue transformar para uma novela, porque realmente... Nossa, me encanta isso. Aí eu e a Michele vai comigo, que agora a gente vai juntas para todo lugar. Onde eu for, ela vai, onde ela for, eu vou. Assim, a nossa parceria deu muito certo. A gente pensa igual e, enfim, tem os mesmos objetivos. Mas você mora em Itu hoje? Eu moro, mas eu estou direto em São Paulo, meus filhos moram lá. Então, morro de saudade. Itu e São Paulo estão ligados aí, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente não consegue terminar os nossos livros de família que eu estou fazendo com meu filho, não consigo fazer. E o seu próprio livro, quando vai sair? Então, agora da família dela, eu estou tentando terminar o do meu filho também, da família. O meu, que eu fiz o primeiro romance, foi lançado em São Paulo semana passada, o Angatu, e agora vai ser em Itu, no dia 19 de outubro. É um romance que... É um recorte de memórias. Sim. E como é que chama esse livro? Angatu. Por que Angatu? O que é Porque Angatu? Angatu é o nome de uma fazenda. É o nome de uma fazenda de café. Era uma fazenda de café da família? Uma fazenda de café. Da personagem, a história dela, e se passa nessa fazenda de café. Sim. E aí... Quer dizer, memória a mil. Memória a mil. Imaginação a mil. É isso? Isso não falta. Falta o livro da sua família, né? Falta o livro da família. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, da Sofia Matias e da Michele Nazi. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Que vieram aqui prestigiar a nossa televisão e que estão fazendo alguns serviços por aqui, que depois nós vamos contar a hora que estiver pronto, né? Vamos ficar no fantasma por enquanto. Por enquanto no fantasma, né? Daqui a pouco nós vamos contar que tem um personagem, um figurão aqui, né? Tudo que vai estar nisso. E eu agradeço muito. Ambas com uma boa formação intelectual, que fizeram uma parceria muito bacana para eternizar momentos, para deixar fotografado para a posteridade coisas boas que as famílias, que as pessoas fizeram pela nossa sociedade, pelo nosso mundo, tão difícil, tão conturbado, mas que tem tanta coisa boa. Sim. Vamos contar as coisas boas. Quem sabe esse mundo, a equação acaba pendendo mais para o lado bacana, para o lado nobre, para o lado superior, em detrimento dos conflitos, das guerras, das dificuldades, das desavenças. E o Brasil, como é um país do acolhimento, o Brasil tem essa grande virtude que nasceu do seu jeito de ser um país acolhedor. Então, aqui nós acolhemos os asiáticos, nós acolhemos os europeus, estamos acolhendo agora os refugiados do Haiti, aquelas pessoas com dificuldades na Venezuela. Enfim, nós somos do acolhimento, nós abraçamos todo mundo. Esse acolhimento faz parte de eternizar momentos felizes, momentos bons, que servirão certamente de exemplo para um mundo de mais paz e de mais progresso. Obrigado pela presença na bancada do Papo Sol. Nós que agradecemos. Obrigada, fantástico. Chegamos ao fim de mais um programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tobim.